é Nos Tempos do Imperador. Ih, caraca, lá Essa novela aqui vem nos bagulho errado. Essa novela aqui, Nos Tempos do Imperador, a novela ela teve uma concepção para dar um protagonismo à população negra na novela. E a ideia que a Globo teve foi chamar umas 13 pessoas, entre diretores e escritores, para dar voz à população negra de representatividade, mas sendo que dessas 13 pessoas, uma pessoa poderia ser lida como negra, né? O restante, todo mundo era branco, escritores, diretores artísticos, diretor de produção, enfim. E qual que é a trama da novela? Dom Pedro II, mais uma vez, tendo o seu papel retratado na televisão pela Globo, como um abolicionista, uma pessoa a favor da causa negra, uma pessoa super descolada, né? E que tem uma excelente relação com a população negra. E essa população em si, feliz com a situação do que está vivendo. Eu tenho uma coisa que eu separei para você sobre isso, mas vai lá. E a população negra feliz com a condição que está vivendo, né? Então, essa novela foi concebida com uma intenção, mas para quem tem o mínimo de consciência, já sabia que o propósito não ia ser atingido, porque aquilo que começa errado tem chances enormes de terminar errado. Como que você vai escrever uma novela que você quer ter um protagonismo preto, né, no ano de 2022, para você se atualizar algumas pautas, com 13 pessoas fazendo parte da criação, sendo que uma pode ser chegada como negra. E além de começar errado, a condução também foi muito errada, que os personagens negros, eles tinham uma característica de subserviência muito grande para com as pessoas brancas. E dentro dos bastidores também, isso aí eu fui pesquisar, eu não sabia, o diretor artístico, você pode até que o nome do bonito pra gente dar nome aqui aos dois. A gente dá nome. O diretor artístico Vinícius Coimbra. Olha aí, ó. Ele foi afastado. Ô, Vinícius. Vai ser cobrado, hein? Aliás, já foi cobrado pela Foi Globo demitido mesmo, né? já. Aí daqui a pouco tá a gente sendo cobrado, ele me processando. O diretor Vinícius Coimbra, ele foi afastado durante o período de gravação pela Rede Globo porque mesmo, ele foi cara? acusado de racismo. Ih, caraca. Dentro dos bastidores, o que aconteceu? Um dos episódios, né? Tem inúmeras situações. Mas o episódio principal foi que durante o pico de Covid, onde todo mundo estava sendo testado, coisa e tal, os personagens negros foram obrigados a ir pro set gravar. Ih, cara. Enquanto os personagens brancos foram poupados. Caraca. E uma das atrizes, que é a Roberta Rodrigues, que foi meu crush na adolescência, que é uma atriz de mão cheia, ela denunciou, ela e outras atrizes, e foram punidas com isso. Eita. Uma das punições é que o personagem que ela interpretava não teve final. Caraca, mano. Simplesmente ela foi aloprou, mano. Deletada. E a Rede Globo afirmou que o personagem dela não teve esse final porque ela estava com Covid. A Roberta Rodrigues foi até a rede, né, social, Twitter, Instagram, informar que não, ela estava em boas condições, que ela teve Covid, mas não foi nesse período. Caraca, mano. Então você, quando passa por uma situação como essa, você ainda tem a coragem, a audácia de fazer a denúncia, você ainda tem essa consequência. Sim. De ser penalizado de uma forma muito grande. E uma outra denúncia também que fizeram é que até nos bastidores, em relação a camarins, o pessoal preto também era segregado. Que isso, cara. Caraca. E aí você vê, no ano de 2022, Rede Globo, que tem uma influência enorme sobre como você vai se vestir. É basicamente aquilo que eu falei na introdução, né? Uma novela tem o poder de ditar regra, ditar moda, até mesmo talvez a economia. E a gente se depara com uma situação como essa aí, essa novela Os Tempos do Imperador. Caraca. Tem outras novelas para falar aqui, mas por enquanto eu vou me manter... Tranquilo. Fala aí, Adriana, o que você... Adriana, advogada, mediante todas essas denúncias aí, você já preparou a sua peça? Como é que vai ser isso aí? Então, com relação a isso, eu acompanhei a polêmica. Teve uma polêmica numa cena que eram dois personagens, né? Isso aqui é para discussão, tá, gente? Tá. Um personagem negro que tinha uma relação amorosa com uma personagem branca, não vou lembrar os nomes, mas que ela tem que sair de casa por algum motivo. E esse personagem negro morava num lugar chamado Pequena África, que todos os negros moravam juntos. E o líder desse grupo informou que ela não poderia morar ali, porque, obviamente, ia trazer problemas para as pessoas que já ali estavam.
E o personagem negro diz a ela assim, eu não entendo por que eles falam tanto de igualdade e por que você não pode morar aqui com a gente. Isso é uma forma também de excluir. Eles tentaram fazer um texto como se fosse um racismo reverso, que a gente sabe que só existe no mundo do unicórnio, né? E na Globo. Essa cena deu muita polêmica. E na época eles disseram que já tinha sido gravada há muito tempo, que não tinha sido a intenção e tudo mais. Mas eu lembro que deu bastante repercussão na internet sobre essa cena. E uma boa notícia, que foi contratada pela Globo a Mayara Aguiar, que é uma mulher preta, e ela vai ser diretora, está sendo diretora agora da nova novela das 7, Cara e Coragem. A Globo está com esse movimento de aumentar a diversidade depois de muita pressão, e aos poucos, e ainda não o suficiente, mas está acontecendo. Então, ainda que sejam poucas vitórias, acho que a gente tem que destacar, porque é importante. Isso aí. Cara, esse lance que tu falou aí do Imperador, quando eu estava pesquisando as novelas que eu assisti, que novelas antigas, né? O último período que eu assisti novela foi na época do Juscelino, por causa dos Amigos, né? Que aí eu assisti o Quinto dos Infernos. O Quinto dos Infernos foi uma minissérie contando a nossa independência, né? Só que com sátiras, né? Então também tinha o Dom Pedro, que era o Marcos Pasquim, o pescador parrudo, sim, né? E ele era o Dom Pedro, e aí, meu irmão, ele só faltava surfar, né? Ele fazia tudo. Ele era até musculação, ele fazia lá de vez em quando. E, tipo assim, aí que vem a parada que eu lembrei de você, porque o Cleiton, ele é fã do Lázaro Ramos, né? E, consequentemente, da Thaisa Araújo. Sim, sim. E a Thaisa Araújo estava nessa minissérie. Não me recordo. Estava. Ela era uma escravizada. E tanto é que ela chamava atenção porque ela não tinha sobrancelha na maquiagem dela lá. Ela era uma escravizada que não tinha sobrancelha. Aí eu não entendi muito bem não, mas era uma coisa que me chamava atenção. E ela era amiguinha do Dom Pedro. Tanto é que Dom Pedro, na minissérie, passou mal. Ele foi levado para um hospício lá, porque tava achando que ele tava maluco, não sei o quê. E aí estavam dopando ele lá. E isso estava acabando com a saúde dele. Aí ela, a escravizada, fez um ebó, né, fez um ritual pra ele vomitar o remédio. Aí ele vomitou, aí ele foi curado. Tipo, ela intercedendo por ele lá. Aí, tipo, é essa parada aí que tu falou, entendeu? Essa imagem que uns bagulho muito louco, muito louco, cara. Isso aí foi em que ano? 2003? 2002, 20 anos, cara. Doideira. Aí de 20 anos pra cá, em relação à televisão, novela, o que mudou? Se a gente nos tempos do Imperador agora, em 2022, teve episódios como esse. Verdade. Tem tentativas, né, de se atualizar, igual a Adriana colocou aqui, mas é passo tartaruga.